Capítulo 5 Paciência. Sara, o tempo cura todas as feridas. Gênesis 12-22. Tive um pastor que dizia: não ore pedindo paciência. Ore pedindo que Deus opere sua vontade na vida de você. Muitas vezes nós sabemos que necessitamos de paciência para uma determinada circunstância, um problema ou uma decisão. Mas, o que é paciência? É firmeza e constância em face de uma provação. É a capacidade de suportar sem queixas. Na verdade, longanimidade é a palavra empregada no rol do fruto do Espírito, na versão de Almeida, mas outras versões empregam a palavra paciência. Em Colossenses 1:11 a Bíblia usa uma trilogia, fortalecidos com todo o poder. Em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Assim Deus nos dá forças para alegremente cultivarmos paciência no horto de nossa vida. Recorramos à palavra de Deus. Parece que paciência está relacionada com sofrimento. A sofrimento gera paciência. 1 Tiago 1:3-4. Sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. 2 Tiago 5:11. Tendes ouvido da paciência de Jó. Este é um exemplo clássico. Jó sofreu muito, mas no fim Deus foi misericordioso. 3 1 Pedro 2:20. Se o suportais com paciência, isto é grato a Deus. 4 1 Pedro 5:10. Depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo, Deus, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. B. Crescimento em paciência. 2 Pedro 1:5-8. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança e com a perseverança a piedade. 2 Romanos 5:3-5. Também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. C. Exemplo do lavrador. 1 Tiago 5:7-8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. 2 A seara não amadurece em 2 semanas ou em 1 mês. Algumas árvores levam 3 anos para produzir fruto, outras, como o mamão, dão fruto em poucos meses. Você precisa saber qual o fruto que você está plantando. A paciência toma mais tempo do que alguns dos outros frutos. Tenhamos tranquilidade, sejamos calmos. É assim que a paciência se aperfeiçoará. Dê exemplo de uma corrida. 1 Hebreus 12:1-2. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Isto é um paradoxo. Como podemos correr uma corrida com paciência? Se vamos correr, temos de colocar nosso alvo, preparar-nos, partir. Correr com perseverança ou paciência é correr com um coração tranquilo, com os olhos fixos para a frente, com o rosto firme como uma pederneira. Nossa meta é uma vida de utilidade para Cristo. 2 Hebreus 10:36. Tendes a necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Depois de havermos obedecido e esperado, no tempo de Deus virá o prêmio, e qualidade necessária para os ministros. 2 Coríntios 6:4. Em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. 2 Coríntios 4:17-18. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Vale a pena ser paciente para obter o galardão eterno. 3 Apocalipse 2:2-3. Conheço as tuas obras, assim o teu labor como a tua perseverança, por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. 4 1 Timóteo 6:1. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Vemos, pois, que nenhum dos frutos cresce de modo independente. Todos estão interrelacionados e interligados. Quando a piedade, fé e amor na vida, a paciência e a mansidão também crescem.
Há uma expressão em espanhol muito usada: paciência e bom humor. Se pudermos conservar nosso bom humor, a paciência crescerá. Se pudermos ser tranquilos e aguardar um pouco, o bom humor virá à tona. Sentemo-nos. Uma mãe tentava dominar seu filho indisciplinado. Joãozinho, sente-se ali no canto com o rosto virado para a parede até que você aprenda a ficar sossegado. Ele deu um pulo, esquecendo-se da ordem. Joãozinho, eu lhe disse para ficar sentado. Ele sentou-se e disse, bem, mas por dentro ainda estou em pé. No livro de Vatmanês Sit Walk Stand Sente-se, ande e fique firme, ele diz, é-nos impossível aprender a andar no Espírito até que aprendamos a sentar-nos, com Jesus conforme Efésios 2:6. Sentar, relaxar, aquietar é fundamental para que aprendamos a ter paciência em nossa vida. Tardios para perder a paciência. Recentemente, quando a nossa filha Mona Ré esperava o primeiro filho, ela estava sozinha em seu apartamento. O marido dela, Mike, é pastor muito ocupado em Michigan. Estávamos na Argentina, a uma distância de 16.000 quilômetros. Raquel, sua irmã, foi fazer-lhe companhia no tempo devido, mas o bebê se atrasará. Finalmente Raquel teve de voltar para casa para junto de seu marido. 15 dias, 20 dias, 40 dias, você pode imaginar como a nossa paciência estava sendo provada. Toda vez que voltávamos para casa depois de uma semana de convenção de escolas dominicais ou de um retiro da mocidade, nós nos perguntávamos se o bebê já teria chegado. Finalmente Mike telefonou de Minnesota. Christian Raquel havia chegado com 50 dias de atraso. Mona escreveu, o Senhor ensinou-me a aquietar-me, a esperar, e a ser uma pessoa melhor. Eu olhava para minha filhinha, para sua perfeição, e minha mente voltava para aqueles dias nas montanhas da Bolívia, onde saíamos todos para ensinar juntos. Lembro-me daquele frio terrível. Eu fervia água no fogão de querosene a fim de encher a bolsa com que me aquecia os pés. O meu pequeno beliche no trailer era duro e gelado. As nossas mãos ficavam rachadas e crispadas. Lembra-se da vaselina que aplicávamos em redor das orelhas e do nariz para hidratá-los naquele frio? Pensei nas montanhas de arroz que comíamos quando partilhávamos aquela ceia apimentada com os estudantes índios. Como eu ia para a classe bem cedo de manhã para ensinar os homens a ler e a escrever. Mas não tenho de que me queixar, porque através da dureza de partilhar em seu ministério no interior, estou aprendendo paciência. Olho de novo para o meu bebê, e não tenho de que me lamentar. Impaciência. Ter paciência é aguardar tranquilamente o cumprimento do plano de Deus para a nossa vida. Para nós isto é difícil. Muitas de nós dizemos, quando desejei isto, era para ontem que eu queria. Continuaremos a aprender a lição da paciência até que vejamos o Mestre face a face e o ouçamos dizer, fizeste bem, recebe teu prêmio pela corrida que correste. Agora desejo falar com algumas de vocês, amáveis garotas que ainda estão esperando que Deus lhes revele qual o companheiro que Ele escolheu para vocês. Casamento é como encontrar a outra metade da laranja, ou saber com certeza que somos a costela ausente daquela determinada pessoa. Acho importante orarmos desde o momento em que aceitamos ao Senhor, para que Ele também guarde o companheiro que Ele tem destinado para nós. No casamento devemos estar muito certos da orientação de Deus, porque Ele é uma união para a vida toda. A pressa estraga as coisas. Viver é uma arte, não uma ciência exata, por isso é necessário esperar e ser paciente. É muito melhor viver uma vida feliz, contente, sozinha e servir a Deus com liberdade, do que escolher errado e casar-se com alguém que nos impeça de servir a Deus. Há muitas mulheres completamente realizadas que escolheram servir a Deus como solteiras. Elas têm um ministério e um lugar importante no plano de Deus. Por isso não devemos equiparar a felicidade com encontrar um parceiro para o casamento. Contentamento e paciência devem crescer, como diz Paulo, em qualquer condição em que eu me encontre, Deus nos fala. Tenho em minha Bíblia algumas passagens marcadas, por cujo meio Deus me falou quando eu passava por problemas e necessitava de paciência para ver o outro lado da questão. Tenho datas anotadas nas margens. Posso ver como Deus me fez um mapa através da palavra. Maio de 1943, janeiro de 1955, agosto de 1969, junho de 1977. No Salmo 40.1 e 4, o salmista diz, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Deus o ajudou. Colocou-lhe os pés sobre uma rocha, e pôs um novo cântico em seu coração. Ele é nosso Deus, nós o louvaremos. O Salmo 27.13, 14 diz, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração, espera.
Aqui este pensamento de esperar é sublinhado. Assim é que a paciência se aperfeiçoa em nós. Davi realmente fala a sua própria alma no Salmo 62.5-8. Isto me ajuda, pois percebo que às vezes tenho de aquietar minha alma. Somente em Deus, ó minha alma, espera, confiai nele, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. A mulher sente uma profunda necessidade de segurança, de raízes que se aprofundem. Ela anseia por ter amigos, família, um lar, e uma vida sem medo, confiante em que tudo vai bem ao redor. Sarai sentia-se muito segura em Ur. Abrão era bem-sucedido. Nos dias de hoje diríamos que eles eram da classe abastada, sem problemas financeiros, uma família estável e de boa posição social. Eles tinham segurança. Uma noite Abrão, ao voltar para casa, disse: Sarai, recebi um visitante hoje, um visitante celestial. Ele disse que devemos deixar este lugar, mudar-nos, e procurar um novo país, cujo construtor e criador é Deus. Sarai bem podia ter perguntado: e qual era a aparência do mensageiro? Quais foram suas palavras e para onde vamos? Quanto tempo nos levará? Paciência, Sarai, não sei as respostas às suas perguntas. Sei tão somente que Deus me chamou e devo obedecer. Você virá comigo? A história completa de Sarai andando com Abrão cobre 12 capítulos do livro de Gênesis. Depois, nos versículos 8-11 do capítulo 11 de Hebreus, que conhecemos como o capítulo dos heróis da fé, encontramos uma concisa retrospectiva da aventura toda. Será que eu vou deixar meu lar? E o meu jardim? Meus bichinhos de estimação? Meus primos e primas? Meus amigos? Para onde vamos? Nem mesmo ele sabe. Para muito longe? Quanto tempo vai demorar? Essas são perguntas que as mulheres fazem hoje em dia, exatamente como Sarai deve tê-las feito a Abrão. Não sei, Abrão. Tenho vivido aqui desde menina. Casamo-nos e para esta casa você me trouxe. Aqui eu cresci. Agora você me diz que temos de ir para algum lugar. Você nem mesmo sabe onde fica. Porque uma voz lhe falou e você deve atendê-la. Isto é um tanto vago, não acha? Nenhum mapa, nenhuma estrada, nenhuma indicação verdadeira. Estaremos seguindo uma voz. Como saberemos o final da jornada? Está bem, Abrão, empenhei meu amor a você. Prometi que aonde você fosse eu iria, que o amaria, honraria e lhe seria submissa, por isso irei. Imagino que Sarai tenha oferecido um lauto e último jantar para informar os vizinhos, a família e os amigos. Deve ter usado tudo o que havia de bonito para essa ocasião especial. Depois ela começou a empacotar as coisas. Apenas as coisas necessárias para iniciar um novo lar, nada de excesso de bagagem. Ela dobrou seus esvoaçantes mantos de seda. Venderam os móveis. Fizeram muitas doações. Talvez ela tenha arrancado alguns pés de plantas que floresciam em seu jardim para reparti-las com as amigas especiais. Talvez ela tenha sentido um nó na garganta enquanto tomava todas as decisões para partir. Eles levaram consigo os rebanhos, os camelôs, o gado e as ovelhas. Abrão mandara fazer um tenda especial. Sarai aprendeu a cavalgar um camelo. Tudo que havia representado segurança para Sarai ficou para trás. Pela fé, Abrão foi chamado para partir. Ele obedeceu, sem saber para onde ia. Ele habitou ou viveu numa terra estranha, habitou em tendas, buscou uma cidade, foi persuadido, creu e esperou. Esta mesma fé ajudou a fazer de Sarai uma grande mulher de paciência. Abrão ouviu a voz, porém Sarai creu em Abrão. Sarai era uma mulher formosa. Por muitas vezes sua beleza fora reconhecida por homens e reis dos países por onde eles viajavam. Ela era um tanto obstinada e voluntariosa. Mas parece que ela e Abrão procuravam conciliar os fatos. Isso sempre ajuda, nenhum mapa. Começaram a viagem margeando o rio Eufrates. Se tivessem atravessado o deserto, teria sido uma viagem de aproximadamente 1.300 quilômetros, mas Abrão seguiu o rio a fim de terem água e alimento para os rebanhos. Por isso a jornada se tornou mais longa. Terá, o pai de Abrão, morreu em Harã. Depois disso eles continuaram a viagem para cumprir a vontade de Deus. Abrão estava com 75 anos e Sarai com 65, o que significava que não eram jovens. Um dia Deus apareceu de novo a Abrão e lhe disse que ele e Sarai teriam uma descendência tão numerosa como as areias do mar e as estrelas do céu, e todas as nações do mundo seriam abençoadas por meio de sua posteridade. Ele mudou os nomes de ambos para Abraão e Sara, quando Abraão estava já com 99 anos, Gênesis 17.5-15. Sara, cujo novo nome significava princesa, estava escutando a conversa entre Deus e Abraão à porta da tenda. Ela riu-se quando ouviu os visitantes de Abraão prometer-lhe um filho. Mas o Senhor disse a Abraão: Por que se riu Sara? Acaso para Deus há alguma coisa demasiadamente difícil?
Gênesis 18.13,14. Sara deve ter pensado consigo mesma: como pode ser isso verdade? Já percorri todos esses quilômetros, vivendo nessa tenda de pele de cabra, sem ter com quem conversar senão os servos. Tenho estado muito sozinha. Nem mesmo uma criança a quem ensinar. Já passei o tempo da menopausa. Meu corpo já perdeu a juventude, meus tecidos estão enrugando. Eu ter um bebê? Como pode ser possível? Sara, porém, captou a fé para crer e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falará. Gênesis 21:2. Ela deu-lhe o nome de Isaque, que significa riso, porque ela disse: muitos irão e se alegrarão comigo por me haver nascido um filho. É provável que não pensemos ter sido Sara uma mulher paciente, mas gosto da ideia de que ela aprendeu a paciência. Ela ouviu a promessa. Ela obedeceu a Abraão. Ela manteve forte a sua fé. E finalmente viu a compensação de todos aqueles anos de viajar e crer. Quando iniciaram a viagem, seu nome era Sarai, que significa contenciosa. Mas esta orgulhosa, obstinada, arrogante e bela mulher deixou que o fruto da paciência crescesse até o ponto de Deus mudar-lhe o nome para princesa. Ela foi transformada no deserto. Venda por motivo de mudança. Tudo abaixo do custo. Hoje em dia as famílias vivem mudando. As estatísticas dizem que uma família em 5 se mudará no decorrer do ano. Na profundeza de seu coração, uma mulher preferiria conservar suas raízes, fazer amizades e sentir-se segura. Recentemente uma amiga me escreveu: como boa esposa de militar, estou realmente entusiasmada com esta mudança, e com a ideia de fazer novos amigos e ter uma nova casa. Ela havia trabalhado duro para possuir uma bela casa. Agora seu marido militar receberá uma transferência. Ela havia adquirido o espírito certo, espírito de equipe com o marido para tornar a vida de ambos a melhor possível. As mulheres têm de mudar-se por vários motivos. Os anúncios classificados em quase todos os jornais incluem as palavras venda por motivo de mudança. Tudo abaixo do custo. É realmente difícil começar os preparos para a mudança. Quando mudou nosso ministério, tivemos de deixar 25 anos de vida na América do Sul, empacotar nossos pertences e mudar nosso lar e nosso escritório para Miami. Nas arrumações encontrei a caixa que continha nossas cartas de amor, do tempo de noivado, cartas escritas há 32 anos, a caixa com as antigas fotografias da família, a caixa com a fita do meu buquê de noiva. Encontrei o vestido de meu casamento com as pequeninas luvas brancas, a caixa com as bonecas de Raquel, as pinturas de Mona de 16 anos de escola, os fósseis, as pedras e os artigos de rock, e ainda cartões especiais de cumprimentos e poesia. Uma caixa continha os sapatinhos vermelhos com que Mona havia aprendido a andar, sua primeira colher de nenê e a manta feita de crochê. Encontrei cartas de minha mãe, inspiradoras de fé, falando de suas orações por nós durante aqueles primeiros anos de nosso serviço missionário. Havia discos, livros de música e matérias especiais que eu havia ensinado. Por onde você começa? Que é que você guarda? Que é que você vende? Que é que você dá? Sei que muitas de minhas leitoras têm passado por isto também. Com efeito, quando voltamos aos Estados Unidos depois de tomadas as nossas decisões, encontrei a casa de nosso filho na mesma situação. Eles estavam seguindo a voz que ordenava a ir, partir, obedecer e seguir. Estavam deixando tudo e indo para a Argentina como missionários. Estavam tomando as mesmas decisões. À semelhança de Sara, seguiam a Deus sem um mapa. Quando podemos ver o mapa e o calendário, parece que podemos crer e ter paciência. Deus fez que Hebreus 10:36 me fosse real quando eu era jovem. Você precisa de paciência, após ter feito a vontade de Deus, para receber a promessa aí contida. Primeiro obedecemos, depois temos paciência, então vem o cumprimento e o prêmio. A corrida nem sempre é dos velozes, nem a batalha dos fortes. A corrida é ganha por paciência, por garra e pelo aprendizado em andar com Deus, passo por passo, sem mapa. Se no caminho do dever eu andar, se até o fim do dia eu trabalhar, verei em sua beleza o grande rei, quando a última milha do caminho eu terminar de percorrer.